Rodestou para todo mundo, aqui é o Daniel da 91 Escola de Kabbalah. Estamos com a nossa aula da Lua Nova de Ares de 2018. Rodestou, mês maravilhoso para você. A gente sabe que esse mês é o mês que determina toda a luz que a gente vai receber para um ano inteiro. Agora, eu sei que pessoas me perguntam, Daniel, mas tem um negócio chamado Rosh Hashanah, mais ou menos meio ano atrás, você ficou falando sobre isso, que é um momento de energia para o ano inteiro. Então, qual dos dois? Então existem dois momentos principais no qual a gente pode ganhar luz para o ano inteiro em termos de se fosse vida para o ano inteiro. Existe a Lua Nova de Libra, que é exatamente 6 meses depois ou antes, como você pode, do jeito que você quiser ver, da Lua Nova de Ares. A Lua Nova de Libra ela é uma abertura cósmica de tremenda importância, chamada Rosh Hashanah, no qual a gente determina vida para o ano inteiro. Tipo, tudo que tem a ver com aspecto físico, a própria vida em si, saúde, dinheiro, sucesso financeiro, relacionamentos, toda essa questão física. Já 6 meses depois, que é a Lua Nova de Ares, a gente determina a luz espiritual para o ano inteiro. Aí você pergunta, então Daniel, qual a diferença entre um e o outro, né? Porque parece a mesma coisa, então o que é? A Lua Nova de Ares se diz que é o início da criação do mundo. E diz que a Lua Nova de Libra, que é Rosh Hashanah, é a criação de Adão e Eva. Então, do ponto de vista da Kabbalah, na real, Adão e Eva, que representam o primeiro recipiente de luz, é quando a luz se revelou, ok? Então, do nosso ponto de vista como seres humanos, a gente entende que a luz começou a partir da Lua Nova de Libra, porque teve um recipiente para revelar essa luz. Porém, a luz existia antes e já teve uma energia que estava acontecendo antes. Isso é uma coisa que também é importante se preparar. Não sei quanto tempo você está fazendo Kabbalah, está me vendo aqui, mas para quem está no início da jornada, saiba que conforme você vai evoluindo espiritualmente, especialmente no caminho da Kabbalah, existem alguns conceitos que você tem que entender que eles não são tão simples e óbvios, que fazem tanto sentido assim de cara. Claro que com o tempo vai fazer sentido, mas não é exatamente o que a gente aprende no módulo 1, a luz, criou o recipiente, pão da vergonha, o planeta interno, questões que são básicas que dá para entender muito rápido. Uma coisa que você pode ter algumas perguntas, mas no final das contas meio que faz sentido sem muitas complicações. Com o tempo a gente vai ter que realmente evoluir e deixar nossa consciência expandir. Então, o que acontece nesse mês que cada um dos primeiros 12 dias do mês de Ares, eles influenciam os 12 meses que estão para vir. Então, o primeiro dia de Ares, ele influencia todo o mês de Ares. Agora, sendo que nos próximos dias a gente influencia os outros meses, então meio que o primeiro dia de Ares influencia todo o ano, sabe? Você determina como se fosse plantar uma semente de luz para cada um dos próximos 12 meses. O que é essa semente de luz? É assegurar que você tenha a consciência correta para você aproveitar o máximo que o universo vai te dar em cada um dos 12 meses para assegurar que você vai fazer seu tikkun. Isso significa o início do ano em termos espirituais, que uma coisa é ganhar mais dinheiro, por exemplo, ganhar mais anos de vida e mais saúde. Outra coisa é, ok, o que você vai fazer com isso? Você vai usar o seu dinheiro, saúde, vida, relacionamento, etc. Para quê? Isso a gente determina no mês de Ares, ok? Então eu espero que está fazendo mais sentido. Agora, no segundo dia do mês de Ares, a gente vai influenciar o mês inteiro de Touro. No terceiro dia do mês de Ares, a gente influencia o mês inteiro de Gêmeos, assim vai. E há um tempo atrás, se não me engano foram 2 anos atrás, eu disponibilizei 12 vídeos, eu gravei um por um e cada um dos 12 dias eu disponibilizei. Eu posso deixar isso disponível para você por e-mail, todo dia eu posso simplesmente mandar para você um e-mail rápido, você assiste quando for bom para você e você tem uma noção de o que basta de se entender, de se preparar em cada um dos dias, que você tem que manter em mente, meditações cabalísticas. Então essa é uma coisa para você não se preocupar agora, ok? Uma coisa que eu vou mandar para você por e-mail, desde já significa que você vai receber 12 e-mails meus em breve. Então, faça o que você quiser com isso, certo? Se você quiser, você pode simplesmente ignorar, ou quiser, você pode aproveitar. E já vou dizer para você, e se eu perdi um dia, o que eu faço? Então, deixa eu passar e continua, certo? Muito importante também não ficar apegado demais, fazer tudo certinho, perfeito. Eu vou providenciar para você o sistema completo e você vai fazer de acordo com o que é bom para você, ok? Então, o que a gente sim vai fazer aqui nessa aula? Vamos focar na energia de Ares. E a energia de Ares que eu acho que mais chama atenção é a liderança. Certo? Signos de fogo são signos de liderança. Signos de fogo tem toda essa questão de carisma, de liderança, de ir em frente, de energia positiva, de conseguir inspirar as pessoas, de criatividade. Também tem os aspectos negativos, que é raiva, que é orgulho, que é a vaidade, que é achar que todo mundo deve respeitá-los,
nem, mesmo que eles nem sempre merecem. Então existem esses dois aspectos, que eles vão juntos, e claramente o trabalho das pessoas que têm signo de fogo forte dentro deles é aproveitar a energia positiva para superar a negativa. Então, se você foca em fazer o positivo, naturalmente o negativo vai acabar por si mesmo e por si mesmo. Então, o que a gente tem que manter em mente no mês de Áries é que o mês de Áries ele não é só a energia de liderança, ele é a energia do pioneiro, que é o líder meio que top. E, de uma certa forma, o líder verdadeiro é o líder aquele que realmente fala, ok, eu vou primeiro. É a pessoa que decide, sabe, se conta que na história do Mar Vermelho, onde os israelitas estavam prestes a entrar no Mar Vermelho, a primeira pessoa que pulou na água era o Mariano, o famoso cara chamado Nachshon Ben Aminadav. E essa energia do Áries, mesmo que tinha lá um monte de líderes, tinha Moisés, que era um pisciano, tinha um monte de gente boa, líderes das tribos e tal, pessoas carismáticas. No final das contas, quem pulou primeiro foi o ariano. Certo? Essa é uma energia muito forte do Áries. Você pode ver, inclusive, ao longo da história, exemplos famosos de arianos. Você tem, por exemplo, Sir Charles Spencer Chaplin, conhecido como Charlie Chaplin, era um ariano. E você vê com a energia positiva dele, cara, como ele é uma pessoa muito inspiradora no mundo do cinema, e você vê que ele foi um pioneiro nessa. Ele aproveitou que o cinema estava nascendo e aproveitou para criar um certo marco, de gerar uma nova consciência e entendimento sobre o que é cinema e standards bem mais elevados ligados à atuação. Certo? Um cara bem interessante. Agora, pega, por exemplo, Leonardo da Vinci, ariano também. Eu acho que dizer que ele foi um pioneiro, eu não preciso falar para você. Você tem Thomas Jefferson, um dos fundadores, os forefathers dos Estados Unidos da América. Ele não era só um dos primeiros presidentes, né? Ele foi o terceiro presidente dos Estados Unidos da América. Mas ele é um dos forefathers, um dos formadores lá de todo esse país, pro bem e pro mal. O cara é um líder. Então, você vê, tem essas pessoas que têm essa energia, Vincent van Gogh, ok? Emma Watson, famosa atriz Emma Watson, também ariana. Victoria Beckham, quem conhece também Marc Jacobs, o famoso Marc Jacobs da moda. Quem conhece um pouco a história dele, depois pode procurar para ver como esse cara realmente é uma pessoa que não tem medo de nada e foi em frente desafiar o status quo e criar coisas novas. Essa é uma energia muito, muito ariana, sabe? Desafiar o status quo e vamos fazer o que ninguém fez antes. A famosa frase do quem conhece o Star Trek, to boldly go where no man has ever gone before. E com coragem e audácia para onde nenhuma outra pessoa conseguiu ir antes. E eles têm essa força de fazer as coisas que ninguém fez antes. Eles não têm medo de nada. Pelo menos parece assim. Daqui a pouco vamos ver do que eles sim têm medo. Mas teoricamente o Áries Mariano não tem medo de nada. E temos que entender que todos nós vamos ser imbuídos com essa energia um mês inteiro. Que pode ser de um lado bacana para quem estava sofrendo um pouco com esse mês de peixes, que se você não está acostumado com a energia pisciana, é uma energia que pode ser um pouco confusa, sabe? Meio que tudo pode ser e tudo não é, mas é, e parece que sim, mas não, sabe? Tipo uma coisa assim. De repente, Áries vamos fazer e resolve pronto. Mas é estratégico, é o certo, é errado, vamos fazer pronto. Arianos, eles não gostam de calcular demais as coisas. A gente vai ver aqui um lado um pouco negativo da personalidade deles, porém, de outro lado, eles não complicam as coisas. E vou falar para você, o maior inimigo, a maior inimiga de qualquer avanço na vida é complicar as coisas. Quando a gente complica as coisas, a gente para de avançar. E avançar na vida é uma das coisas mais importantes do ponto de vista espiritual. Estamos aqui para expandir o nosso recipiente espiritual. Sabe, quando pessoas falam de espiritualidade, acho que muitas vezes elas não entendem o que significa ser espiritual. Eu falo isso porque eu errei bastante com essa questão. E ao longo dos últimos 15 anos que eu ensino Kabbalah, e mais do que isso que eu aprendo Kabbalah, posso falar para você, eu num certo momento eu comecei a entender que espiritualidade não era exatamente o que eu achava que era. E eu comecei a fazer um esforço, especialmente nesses últimos 2 anos e meio quase, que eu tenho um foco de assegurar que pessoas vivem uma vida espiritual prática. E a gente fala muito, eu prezo muito pela questão de prática na espiritualidade. E eu ensinava isso durante muito tempo, até que eu comecei a entender, ok, existe um outro nível de praticidade que pessoas têm que entender quando caiu uma ficha para mim. E o entendimento vou dar um exemplo, um famoso mito na espiritualidade, pessoas não entendem. Por exemplo, se é para ser, vai ser. O que você acha dessa frase? É uma frase espiritual? Sim, não. Então, com todo respeito, essa frase não é espiritual. É uma frase que é bom para a gente ficar no conforto. Mas você, mas como eu sei se eu tenho que desapegar de algo, abrir mão, fazer um let go, sabe, o famoso let go que a gente fala, e não ficar teimando com alguma coisa, como se aqui no meu ego, com nenhum apego meu. Olha,
quando a gente está focando em expandir o recipiente espiritual, naturalmente vai entrar lá mais luz, e quando entra mais luz, você naturalmente vai ter os pensamentos de luz, os desejos para a coisa certa, e naturalmente vai desapegar dos desejos que são de pequenez, de apegos que são egoístas, coisas que estão ligadas a egocentrismo, etc e tal. Então é natural, é só você focar na expansão do seu recipiente. Então com tudo que você faz, a pergunta é: eu estou expandindo meu recipiente espiritual ou eu estou focando em querer mais algo na minha vida? Faz sentido o que eu estou falando para você? Isto é, no mês de Áries a gente tem uma habilidade de focar, de plantar uma semente de luz para o ano inteiro, para que a nossa espiritualidade ela esteja realmente alinhada com o que tem que ser. Tudo que você fez, eu não sei onde você estava em Rosh Hashanah, se você fez conosco online, presencial, ou se você fez do seu jeito, ou talvez você nem sabia que existia Kabbalah, até ontem você começou agora com a Salão Nova de Áries. O que importa é, algo aconteceu em Rosh Hashanah, querendo ou não, e foi determinado quanto que você vai ter nesse ano em termos de dinheiro, de tempo, de tudo de bom para a sua vida. E agora você tem que fazer ações para começar a revelar essa energia na sua vida e começar a assegurar que você realmente faz isso funcionar para você em termos de expansão do seu recipiente espiritual. E vem de novo a pergunta, vou repetir: o que você realmente quer na tua vida? Você busca expandir o seu recipiente espiritual ou você busca conquistar algumas coisas? Eu quero agora casar, eu quero melhorar meu relacionamento, agora eu quero ter um filho, eu quero ter mais um filho, ou agora eu quero ganhar mais dinheiro, aumentar meu respeito na minha profissão, talvez eu quero um novo emprego, talvez eu quero ser promovido ou promovida, talvez eu quero agora emagrecer mais 2, 3, 10 quilos, 15, 20, dependendo da situação. Isto é, o que você quer na tua vida? E muitas pessoas falam: pô, Daniel, não tem nenhuma meta escrita, mas todos nós temos aquele desejo que está lá atrás, nosso back of your head, como se fala em inglês, está lá atrás, que fica martelando de uma forma inconsciente que eu tenho, 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 que eu tenho. Talvez você não tenha uma meta que é tão assim específica, talvez é uma coisa de eu agora preciso acertar as contas com o meu chefe em termos de falar para ele que ele fez uma coisa errada. Eu preciso ter uma conversa com um amigo meu sobre uma coisa que é um pouco intensa. Ou talvez preciso pedir uma ajuda de alguém sobre algo. Talvez eu quero tocar um carro, não sei. Temos coisas que a gente vai querendo ao longo do dia, do mês, da semana, do ano, da vida. E você tem que manter em mente, no final das contas, voltar para o básico. Tudo que a gente aprende no módulo 1, as primeiras aulas. Tudo que nós queremos na vida é a luz ininterrupta. Não só um momento de energia, nós queremos uma conexão com uma luz ininterrupta. Que é um momento que a gente realmente sente que algo flui nas nossas vidas. E o nosso momento de conseguir pedir uma ajuda da luz e acertar, começar a entrar na direção correta, nas ações certas, emoções, atitudes, pensamentos, etc., palavras, é no mês de Áries. Agora, justo o mês de Áries que é o mês meio que estourado, né? Que é um pouco mais difícil de se concentrar nesse mês. E se você conhece arianos, você sabe do que eu estou falando. Arianos são pessoas que elas tendem a ser muito inteligentes, ok? Eles têm uma energia que ela é inacabável, ela simplesmente não termina, tem uma gasolina que não para. Sabe? Acorda de manhã, tá... Aí vai o dia inteiro sentado, ele trabalha, vai. E pode ser uma pessoa que talvez não é necessariamente pensamento positivo o dia inteiro, pode ser uma pessoa que reclama de tudo e briga com todo mundo, mas pô, essa pessoa tem energia o dia inteiro até a noite. E depois, na hora de dormir, é difícil de dormir. Inclusive, são pessoas que tendem a falar no seu sono, tipo, não para de falar ao longo do dia, depois fala no sono, e depois acorda de manhã. Então, eles estão assim, muita coisa acontecendo na cabeça deles, muita energia. A maioria deles, como eu já falei em Lojas Novas passadas, nos anos anteriores, a maioria deles nem percebe que eles estão com toda a energia dentro deles, tem tanto barulho que eles nem percebem o barulho, eles se acostumam com esse barulho. E só quando alguém desliga o barulho, que fala: nossa, uau, né? Eu não percebi que era assim. Então, eu quero falar aqui para você como a gente aproveita essa energia para virarmos mais líderes. E a palavra líder é uma coisa que é usada muito nos últimos anos, acho que parece que todo mundo quer ser líder de uma forma ou outra. A Kabbalah fala que você talvez necessariamente precisa ser um líder de uma grande corporação, um líder espiritual, um líder de uma comunidade, mas sim, a gente tem que ser o líder da nossa própria vida. Eu e você temos que ser os principais influenciadores das nossas vidas. Claro que nós temos que ser pessoas interdependentes, tá? Arianos, eles tendem a ser muito independentes, são pessoas muito fortes e eles pedem ajuda se eles lembram disso quando é confortável, conveniente, e quando não, então também não precisa. Eles não precisam de pessoas para eles conseguirem o que eles querem conseguir.
Eles sempre precisam de pessoas para depois baterem palmas para eles, que eles conseguiram, Essa é a parte mais importante para o Ares, e lá é a área onde tem mais medo é essa. Eu falei que eles têm medo de uma coisa, o que o Ares mais tem medo é de ser abandonado, é de não ser amado, de não ser apreciado, de não ter essas pessoas que falam para ele, nossa, você é incrível, você é maravilhoso, você é especial. Eles precisam desse feedback com uma certa constância. Eu diria todo dia, porque eles precisam muito disso. Todos os arianos são assim? Não todos. Sempre são assim? Nem sempre. Mas é uma tendência ariana e, como eu já falei no ano passado, o maior tikkun, um dos maiores tikkun, das correções espirituais dos arianos, é que eles sempre sentem que as pessoas não apreciam eles bastante. Que eles sempre sentem que eu fiz tanto para você, eu te ajudei tanto numa área X e você não me agradeceu bastante. Aliás, pode ser que você realmente agradeceu o ariano umas 5 vezes, ele esperava que você agradecesse 10 vezes, porque ele te ajudou tanto. E muitas vezes ele ajuda em coisas que você nem pediu ajuda. Tipo, já se meter em coisas e tem essa tendência de também sem querer, de tanto querer ajudar, acaba atrapalhando às vezes, porque de novo eles não pensam muito para frente de uma forma natural. Isso é uma coisa que o ariano tem que fazer um certo esforço para aprender a ser vamos dizer assim, um jogador de xadrez, uma jogadora de xadrez. Eles têm que fazer um certo esforço para parar, respirar fundo e pensar estrategicamente, não é o meu próximo passo, os meus próximos 10 passos. Isso é uma coisa que para um ariano assim, é um certo desafio. De novo, para todo mundo? Não, certo? Você não viraria um Leonardo da Vinci, ou um Thomas Jefferson, ou outras pessoas que eu mencionei aí na lista, inclusive tem bastante. Tem Pulitzer, quem faz o famoso Joseph Pulitzer era mariano. Você não vira uma pessoa assim sem pensar 2 passos para frente, mas sabe que é algo que não é da natureza ariana, é uma coisa que eles têm que aprender. E eu vou ensinar aqui um truque para você. Como você ganha mais paciência? Sabe, se fala que para você ser um líder, você precisa de 2 coisas principais. Você precisa de muita energia, certo? Precisa de energia, porque afinal das contas você pode ser a pessoa não mais inteligente do mundo, a não mais brilhante do mundo. Você pode ser a pessoa que não é exatamente tem todas as habilidades, recursos, capacidades do mundo, mas você tem uma energia que realmente é extraordinária, uma força ininterrupta dentro de você, e você tem desejo para conseguir, para ter sucesso na vida, que eu chamo de energia, tipo essa força de vontade que você tem de você, então você sem dúvida se destaca, você vai ter uma chance de 90% para conseguir na vida. Quase sempre, eu vi isso, sabe? Não é essa coisa que você vê em filmes de Hollywood. Eu presenciei isso na minha própria vida em vários aspectos e vários quesitos. Pessoas que realmente têm desejo para valer, que realmente querem algo, mesmo se eles não têm um monte de outras coisas. De novo, talvez não tem capacidades, talvez não tem habilidades, talvez não tem recursos, talvez não tem contato, mas se ele tem todo o desejo, eles conseguem. Inclusive, tem uma famosa história de um brasileiro bilionário com B de bola, que a jornada dele começou como um sem-teto, eu não estou exagerando, ele era o 12º filho de 13 filhos, para você ter noção tipo, de como você pode ser a pessoa mais ignorada no mundo, né? Tipo, a família tem 13 filhos, ele é o 12º, ele é o pré-caçula, uma família que é uma comunidade muito carente, os pais nem sabiam quem está em casa e quem está em casa, mandavam todos os filhos para trabalhar desde que eles eram tipo meninos. Ele conta que ele começou a vender coisas na rua com 6 anos. E sempre quando chegava em casa e ele não batia a meta dele, batiam nele. Depois ele descobriu que se ele voltar para casa e batia a cota dele, batia nele de qualquer jeito. Então ele decidiu que não vai voltar para casa. E voltou somente quase uma semana depois e percebeu que ninguém viu que ele faltou, não faltou. Então ele decidiu ir embora em pronto e foi embora. E começou a vida dele vagando nas ruas. Hoje em dia, pelo menos até alguns anos atrás, não sei qual é a história dele hoje em dia, mas ele virou bilionário com B. E para você ter uma noção, ele virou bilionário, ele ainda era mais ou menos analfabeto. Okay? Ele tipo, nem sabia ler e escrever direito. E virou bilionário, de um jeito legal. Certo? Trabalhando com vendas de imóveis, ele conseguiu chegar lá, pouco a pouco foi crescendo. É uma história que você pode aprender dela, como você pode copiar e colar na sua vida? Não sei. Não sei se você pode tirar de uma estratégia, porque esse cara é claramente um unicórnio. Mas a pergunta é, o que a gente aprende disso? Que, no final das contas, não interessa o que você tem e o que você não tem, interessa a sua força de vontade. E olha, se tem uma coisa que arianos têm, força de vontade. De todos os signos do zodíaco, eles têm a maior força de vontade de todas. Você pode falar, olha, taurinos, mês que vem, mês de touro, eles perseveram. Nossa, taurinos têm uma habilidade de perseverar realmente muito impressionante. Nada abala eles, capricórnios perseveram, leoninos e tal, mas o ariano,
ele não só persevera, ele tem uma força de vontade, ele persevera, mas todo dia com energia, tipo, nada abala ele. O ariano levou uma surra, levou uma pedrada na cabeça, quebraram suas pernas, ele tá sem dinheiro, e no próximo dia ele tá com energia de vamos conquistar o mundo, uhul! Então, será que você dá para abalar o ariano? Claro que dá para abalar o ariano, ele vai cair de 100% para 82,3%, mas ele não cai para 30%. É muito raro você ver um ariano que ele tem, sei lá, depressão. Ele pode ter uma depressão para chamar atenção, mas a depressão verdadeira ele vai ter só se ele, no fundo, ele é pisciano, tem, sei lá, 4 planetas em peixes, aí pode ser que ele tenha depressão. Uma coisa que eles têm muita força de vontade. E se fala que, no final das contas, para você conseguir ter sucesso na vida, 80% é força de vontade, 20% é estratégia. E o que falta para os arianos é 20% de estratégia. Por isso, muitos arianos eles chegam num ponto que eles chegam quase lá na vida e não dá certo. Aí ele se reergue com força de vontade e vai, quase chegou lá no sucesso que ele quer e não consegue. E de repente ele acorda com 50 anos de idade, com 55, 60, 65, e fala, cara, o que eu fiz com a minha vida? Sim, trabalhei, ganhei um pouco de dinheiro, ajudei algumas pessoas, mas os meus sonhos que eu realmente quis conquistar, eu não consegui, não sei porquê, porque eles tinham muita força de vontade e, olha, ter tanta força de vontade é uma coisa que sacia você de uma certa forma, porque realmente é muita energia, mas às vezes falta esses 20% de estratégia, que eu vou falar um pouco sobre essa estratégia daqui a pouco. Mas eu quero que você saiba, vou fazer uma pergunta, quanta força de vontade você tem? Se você é um ariano ou não, tá? Quanta força de vontade o ser humano tem? A resposta é literalmente ilimitada. Não só arianos. Todo mundo tem literalmente força de vontade ilimitada. Isto é, de acordo com pesquisas da neurociência, realmente não tem nenhuma coisa, nenhum bloqueio no nosso cérebro que faça que a gente não consiga gerar mais força de vontade. A questão é que a gente tem que saber como a gente acessa essa postura e atitude de gerar força de vontade. Mas força de vontade, assim, força de vontade, para você ter uma noção, é 70% a sua psicologia. 30% depende também da sua biologia, ok? Isto é, se você é uma pessoa que toma conta da sua saúde, você realmente come as coisas certas, você toma bastante água ao longo do dia, você não come coisas erradas, você faz exercício, etc. Então, você dorme bem, você toma conta da sua saúde física, então você aumenta em 30% a mais de conseguir ter mais força de vontade, porque a sua biologia ela é muito importante na sua evolução espiritual. Claro, o seu corpo é uma carruagem para a alma, então não é que, sabe, a tua alma está numa bola de cristal, está no teu corpo. Isso é muito importante tomar conta do seu corpo e da sua saúde, tá? Isso é espiritualidade também. Porém, é 30%. 70% da força de vontade, ela parte da sua psicologia. E da parte física não tem muito o que falar. Eu acho que hoje em dia você sabe, todo mundo sabe que você tem coisas que você pode fazer menos, você pode comer menos coisas que são mais para você, que você não tem que ser um gênio para descobrir quais elas são. E você pode, talvez, falar com um nutricionista, se for o caso, com um médico para te ajudar você. E tem coisas que você pode comer mais, fazer mais. Eu não vou focar nisso agora, não é que isso não é importante, porque simplesmente eu não vou ter tempo para falar de todas essas questões e falo sobre isso em outros workshops e aulas que existem alguns truques bacanas. O que eu sim quero falar para você é como você ativa esse 70% da força de vontade, que é psicológica, para que você realmente assegure-se que você preencha ao máximo o 80% do sucesso, que é a força de vontade. Faz sentido? Isso é, 80% do sucesso é força de vontade, e desse 70% é a sua psicologia. Então, quanto sai de cálculo de psicologia disso, eu não sei exatamente, mas dá mais ou menos 56% da sua psicologia determina o quanto que você vai ter sucesso na tua vida. Só do seu sistema de crenças e psicologia. E eu diria que isso é uma coisa que é bem bacana. Agora, em cima disso, temos também até as estratégias. Então, para a gente gerar força de vontade, parte grande disso tem a ver, isso é um paradoxo, com quanto que você está consciente de estratégias que você tem. Isto é, se você realmente, você não é um ariano que acorda todo dia de manhã tipo, uhul, vamos conquistar o mundo, e você precisa de um pouco de mais de força, se você tem um aprendizado e uma clareza de quais são as estratégias certas, que por 20%, isso por si dá para você mais força de vontade, porque você entende que você não está trabalhando à toa. E força de vontade, ela nasce com, para que eu vou fazer tudo isso? Então, tipo, para que tudo isso? E arianos, sendo que eles têm tanta energia dentro deles, eles não conseguem sentir muito essa falta de para que eu estou fazendo isso tudo.
a não ser que eles realmente trabalharam muito duro por muito tempo e não conseguem ter nenhum resultado. Aí eles começam a refletir, mas também então nem sempre eles refletem bastante. Eu não falo de novo que arianos eles são todos inconsequentes, eu não quero dizer isso. Ok, meu filho é um ariano, eu amo ele, assim, uma graça. São pessoas que têm uma energia muito positiva. É muito gostoso estar perto de arianos. Tipo, sempre tem uma coisa boa acontecendo perto deles, sempre tem action, ação, eles têm humor, sabe, um senso de humor muito bom, sempre um alto astral, tipo, são pessoas que realmente são gente boníssima. Todos os arianos que eu conheço são pessoas assim que é muito bom estar perto deles, é muito engraçado, é divertido e também a troca é muito inteligente. Ok, você tem que segurar que você segura a onda do ritmo, tá? Porque com eles começam, acordam de manhã, engatam já na quinta marcha e vamos, tá? Mas se você segura a onda do ritmo, vamos nessa, que eles se entendem muito rápido, certo? Você tem que manter o ritmo que daqui a pouco tá com tédio, quer fazer outra coisa, você tem que seguir, e aí você consegue seguir, tá ótimo. Então, mas assim, de volta se fechar esse parênteses, para eu conseguir manter essa força de vontade, eu preciso ter essa estratégia, isso é uma coisa que alimenta a outra. Então eu quero falar para você sobre qual é a estratégia mais correta para o ariano. O ariano tem que aprender a ter paciência. Agora, boa sorte com isso. O que você faz com essa informação? Tipo, ter mais paciência. Tadã, vou ter mais paciência. O que você faz com essa informação? Então, para ter paciência, aqui vai um ensinamento, a gente tem que aprender a escutar. Okay? Isso é um pouco de problema, porque de acordo com o livro chamado Sefer Yetzirah, o livro da formação, que vem do Patriarca Abraão, pelo menos é associado ao Patriarca Abraão, a gente não tem comprovantes que o Patriarca Abraão escreveu esse livro, porém, como se fosse assim, a única pessoa que poderia ser, que escreveu o livro seria o Abraão. Então a gente não tem o nome dele assinado, porém, a gente não sabe exatamente como poderia ser outra pessoa, tá? É só pra você saber os dados mais específicos. Inclusive, Abraão, ele era um ariano, tá bom? Então, arianos podem ser corrigidos. Isaac, não só que ele é ariano, ele nasceu na lua cheia de Áries, ele nasceu em Pessah, a famosa Santa Ceia, que aconteceu em Pessah, ele nasceu também lá. Então, tem arianos corrigidos, gente boníssima. E lá, nesse livro da formação, Sefer Yetzirah, está escrito que as letras que criaram o mês de Áries são as famosas letras Daled e Rei. E eu falo famosas letras porque para mim elas são famosas. De qualquer forma, Daled e Rei, a quarta e a quinta letra do alfabeto hebraico, que elas são a semente energética de todo mês. A partir da letra Daled foi criado o planeta Marte, que ele é o planeta que rege Áries. E a partir da letra Rei foi criado o mês cabalístico de Áries, que é o mês chamado Nissan. E juntos, o mês de Nissan, junto com o planeta Marte, eles formam essa energia chamada Talé, que é Áries. Agora, de acordo com o Patriarca Abraão, fala que a letra Rei, que ela é associada ao mês de Nissan, o mês que seria equivalente a 22 de março até uns 21 de abril para a gente, né, que cai o mês de Áries. Essa letra Rei, ela está associada à fala, à dicção, falar. E não só isso, se você pegar todos os nomes em hebraico, você tem as duas letras hebraicas Daled e Rei, que elas têm a numerologia de 9, ok? Junto com Marte, em hebraico Ma'adim, que tem a numerologia de 95, perdão. Junto com a palavra Talé, que significa Áries, que tem a numerologia de 44. E junto com Nissan, que o nome do mês tem a numerologia de 170, tudo um total dá 318. E 318 é um número muito importante na Kabbalah. 318 é Siach. Siach significa, de novo, fala e conversa. E agora vai falar para um ariano que ele tem uma energia de fala embebida dentro dele. E arianos, eles falam pelos cotovelos, tá? Tipo, E eles têm essa questão, já falei isso várias vezes, vou falar de novo. Arianos, eles não são naturalmente egoístas, mas eles sim podem ser muito egocêntricos. Eles gostam de compartilhar, mas tudo tem que ser através da experiência de olha o que eu fiz pra você, certo? Então ele não é egoísta, ele compartilha, ele ajuda, ele vai dar a alma, certo? Incondicionalmente, se você é amigo do ariano, ele vai dar pra você a alma, o espírito, a alma da próxima vida também, se for necessário. Eles dão tudo. A questão é que eles querem que você lembre bem que eles deram tudo e que você fale que eles são bacanas, certo? Nem todo mundo, nem sempre, mas tem uma questãozinha lá dentro. Então, quando a gente fala dessa questão toda a energia do Áries está ligada com fala, mas os arianos têm que aprender a escutar. Eu vou falar mais uma coisa para vocês, arianos eles não escutam, tá? Naturalmente eles não escutam, você tem que repetir a mesma coisa para eles 10 vezes, daí ele vai começar a olhar para você, tipo, o que esse cara tá falando comigo mesmo? Aí que ele vai talvez começar a escutar você, tá?
E essa informação é correta para mais ou menos uns 10 anos atrás. Acho que hoje em dia com toda a mídia social, que todo mundo está querendo nossa atenção para tudo, você tem que falar com ele a mesma coisa umas 30 vezes para ver se começa a escutar você. Eles têm problema de escutar porque eles estão convictos que os pensamentos que eles têm são os mais legais do mundo. E que essa pessoa está falando que é diferente do que eu estou falando, então ele vai fazer duas coisas. Ou simplesmente ignorar você completamente, opção número 1. Opção número 2, ele vai olhar para você e vai traduzir tudo que você falou de acordo com o que ele quer entender. Isto é, você vai falar para ele, senhor Ariano ou senhora Ariana, eu acho que a gente precisa amanhã acordar mais cedo para a gente poder aproveitar o dia. Eu falo para você, entendi, então a gente tem que dormir mais cedo hoje, né? Não, eu não falei que tem que dormir mais cedo, falei que a gente tem que acordar mais cedo amanhã de manhã. Talvez uma conclusão interessante a gente dormir mais cedo. Eu falei, não, pois é, eu acho bem legal, realmente muito importante dormir mais cedo e tal, porque assim a gente pode dormir até a hora que a gente quiser. Eu falei, peraí, calma, eu não falei que tem que acordar mais tarde, eu falei que ele tem que acordar mais cedo. Se você quiser fazer na noite anterior, você faz o que quiser. E ele pode inventar um monte de histórias até você finalmente abrir a cabeça dele para entender. Cara, faça o que você quiser, amanhã vamos acordar mais cedo? Aí falar, tá bom. E depois ele pode, em qualquer momento, decidir que vai mudar a sua opinião e mudar a opinião sem avisar você e fazer o que ele quiser também, de novo. Então, tem essa questão de não necessariamente querer escutar. Agora, eu vou te falar, eles são pessoas muito inteligentes. Eles têm a habilidade de ver, perceber muito rápido as coisas. Então, por eles terem um ritmo muito rápido, de perceber coisas muito rápido, e muitas vezes eles sabem interpretar o quadro de um jeito muito interessante, muito correto, eles têm uma percepção assim muito interessante de ver esse detalhe, esse, fazer 1 mais 1 mais 2 mais 3 mais 4, 5, entendi, pronto. Enquanto as outras pessoas estão meio que olhando, peraí, onde eu estou? Então, por ter esse pensamento tão rápido, e chegar a conclusões tão rápido assim, e normalmente, de novo, eles são pessoas inteligentes, essa questão de por que eu devo escutar você? Eles nem percebem isso. E ainda, de novo, tem a necessidade de falar. Agora, entenda, para você poder conseguir conquistar o que nunca foi conquistado, você ser o pioneiro na sua vida, de conquistar o que você ainda não conseguiu conquistar na sua vida, não importa se você tem 15 anos ou 95 anos de idade, se você está vivo ou está viva, você pode conquistar o inconquistável ainda, porque talvez a única razão para qual você está viva é para você fazer isso acontecer na tua vida, aquela coisa que você quer fazer que talvez nunca conseguiu antes. Então, entenda que é bom a gente não escutar as pessoas que querem nos limitar. Isto é, se a gente escutasse todo mundo que vai falar para você porque a gente não deve fazer Y, porque a gente não pode fazer X, não importa qual signo, todo mundo na vida passa por isso. Não importa se você é ariano, se você é capricorniano, se é pisciano, sagitário, você vai passar por um momento no qual alguém fala para você que você não pode fazer isso, você nunca vai conseguir fazer o outro, e você decidiu não escutar a pessoa, você decidiu de qualquer forma fazer, e a pessoa que fala para você que você não é capaz de fazer aquilo X ou Y, normalmente é o quê? Uma pessoa longe de você ou próxima de você. Normalmente uma pessoa próxima, pai, mãe, amigo, namorado, marido, esposa, sabe? Uma pessoa que é importante para você e você toma uma decisão, não vou escutar isso e vou sim continuar a seguir meu coração e deu certo. É legal. Então, tem algo por trás de a gente não escutar, mas o que o ariano ele tem que aprender a não ficar impressionado, ele tem essa energia de não ter medo. Escute e não fique impressionado que a pessoa fala para você, mas escute, porque se alguém está falando algo para você, por exemplo, alguém está te falando, você não vai conseguir fazer X, chega uma outra pessoa e fala, realmente você não vai conseguir, ninguém nunca conseguiu, você tentou 1000 vezes, você não conseguiu, não deu certo, você vai quebrar a tua cara. Você tem que entender qual a mensagem para você. Você não tem que aceitar a informação dela para você, mas sim tem que escutar e deixar entrar dentro de você para assegurar que você realmente faz o cálculo certo. Então, como a gente faz para escutar e depois realmente decidir o que é certo e o que é errado? Isso é, se eu fico impressionado com isso e qual é a minha resposta? Não ser reativo e falar não, mas absorver, avaliar e tomar uma decisão em cima disso. Como a gente faz para escutar? Está ligado com uma ideia chamada chunking. Se fala em inglês chunking. Isto é, como você pega um projeto muito grande e divide ele em muitos pedaços pequenininhos. Tem um famoso mágico, que ele é ilusionista, chamado David Blaine, que ele conseguiu usar essa técnica de chunking para poder ficar dentro de um cubo de gelo por 63 horas. Tipo, o cara ficou 2 dias e meio, mais que 2 dias e meio, dentro de um cubo de gelo com a técnica do chunking, que como é, em vez de pensar, eu tenho que quebrar meu recorde, o recorde mundial, que é 60 horas no cubo de gelo, pensar dessa forma, você entrou dentro do cubo de gelo, você vai conseguir ficar lá 10 minutos, talvez
e olha que ele praticou um monte de técnicas de yoga e de concentração para realmente gerar uma energia interna dentro dele, mas a questão psicológica é como se supera isso. E ele conseguiu se treinar a dividir esse período que está lá dentro em horas. Em vez de pensar 63 horas, pensou só agora 1 hora. 1 hora ele conseguiu treinar a aguentar 1 hora. E cada vez que acabava 1 hora, ele resetava o relógio e falou, ok, mais 1 hora. 1 hora eu consigo aguentar. Ele sabia como fazer de um jeito que ele se condicionou para que quando ele viu o relógio começando a bater de novo de 59 minutos e 59 segundos para baixo, o que ele mantém em mente? Uma certa cançãozinha que ele cantava para si mesmo, uma certa oração, uma prece, um pensamento que demorava a ser 1 hora. E quando eu terminava, ok, só mais 1 hora, e era uma coisa prazerosa para ele. Ele repetiu isso por 63 vezes até que ele não aguentou mais. Então, a ideia do chunking é você pensar, ok, não precisa agora escutar uma conversa inteira com alguém. Falar, só agora, o que essa pessoa quer falar para mim? O que essa pessoa pode agregar para minha vida? E cada pessoa que fala comigo agrega para nós. Então, use as palavras que te incentivam. O que essa pessoa vai agregar para mim agora? Só agora. Se você não aguentar mais 1 segundo, você pode desistir, mas pense assim, qual é os pedacinhos que você é capaz de aguentar? 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, quanto você é capaz de aguentar? Tá, essa pequena ideia, ela faz uma tremenda diferença. Me lembro que quando eu passei por todo o processo de tratamento de fertilização in vitro com minha esposa, nós dois temos questão de fertilidade e a primeira vez que a gente fez esse processo, foi um processo muito difícil fisicamente, mas muito mais psicologicamente para cada individual e sendo para o casal. E sabe, a mulher que passa um tratamento muito invasivo, sabe, é muito invasivo. E hormônios, e injeções, e sabe, quando a pessoa já está com todos esses hormônios, ela fica com emoções alteradas. Então tudo fica emocionante, tudo fica chato, tudo irrita, sabe, o corpo fica, sabe, tudo fica à flor da pele. Então, ainda tem a questão psicológica de vai dar certo, não vai dar certo, e a primeira vez que tentou um processo de mais ou menos 1 mês que se faz e não deu certo, não pegou, não colou, e a gente passou por um certo período de avaliação, a gente inclusive quase separou naquele período da nossa vida, foi um momento muito difícil. Depois decidimos que vamos fazer a nossa vida funcionar e fomos para a segunda tentativa, que deu certo. E aí, sabe, ok, dessa vez eu comecei a usar essa ideia do chunking, que tipo, são tantas etapas, mas assim, tantas etapas para assegurar que a mulher ovula mais do que o normal, para poder tirar os óvulos. E quando os óvulos ela começa a ovular mais, uns são mais maduros que os outros, não tem que tomar mais um monte de hormônios e é cravado no minuto, que os hormônios eles funcionam por exatamente 12 horas, você não pode atrasar nem 10 minutos para cá nem para lá. A gente chega num momento que cada 3 horas tem que tomar uma outra pílula, um outro remédio, uma outra injeção. É tipo, o relógio tocava à meia-noite, 1 da manhã, depois 3 da manhã, depois 6 da manhã, depois 8 da manhã, depois às 9 da manhã, depois meio-dia, depois às 3 da tarde. Era assim, para tomar um monte de remédio não pode errar. E nós dois juntos nessa, começando a nossa vida juntos, e eu simplesmente comecei a falar de, assim, usar a ideia do chunking, de falar, ok, esquece como vai dar essa gravidez, vamos pensar em só agora. O que tem que ser hoje? E no hoje, o que tem que ser na próxima hora? E focar nisso. E ter um procedimento interno seu que você consegue ter algo, um condicionamento que te dá prazer. Eu consegui encontrar como eu fazer uma pequena prece, em cada um desses momentos, fazer uma pequena questão, uma conversa entre a minha, o que significa para mim, sabe, que cada vez que eu estou ajudando minha esposa do lado dela, e me fortalecer. Depois a gente conseguiu engravidar, graças a Deus. Agora, a gravidez foi uma gravidez de risco do início até o fim. Certo? A gente passou por várias questões. De novo, mesma coisa. Minha esposa chegou a ficar internada 1 semana no hospital logo no início. Então, vai dar certo. Ok, chunking. Em vez de pensar agora nos próximos 9 meses. Vamos pensar em hoje. O que a gente pode fazer hoje, amanhã, depois. Aí, finalmente, Benjamin nasceu. Nasceu um pouco prematuro, que isso deu pra gente... Também foi um pouco difícil. Então, assim... acho que o primeiro mês de pais que acabaram de nascer, sabe? Você diz, nascem pais. Os pais nascem também. Então, o primeiro mês para pais recém-nascidos é difícil, para todo mundo é difícil, certo? Nosso bebezinho era prematuro, então ele exigia um pouquinho mais de atenção, ele não conseguia arrumar direito e tal, sabe? Coisas natural de acontecer para um prematuro. Então, significa que a gente, de novo, o primeiro mês eu simplesmente não trabalhei, eu estava assim, passando a noite em claro com a minha esposa,
E de novo, aquela coisa de chunking, ok, só agora essa próxima hora, agora que eu quero para dormir, no meu colo, como a gente faz, sabe? E a gente vai vivendo a vida assim com chunking, de uma hora para outra, de um dia para o outro, de 10 minutos para o outro, de 6 em 6 horas. Você decide para você, mas saiba que quando você começa a usar essa ferramenta, e eu comecei a usar porque eu infelizmente não tive nenhuma outra opção, era ou isso pirar, ou perder minha cabeça. Você consegue usar isso dessa forma, saiba que você consegue ter mais momentos que você para, respira e você consegue refletir sobre a sua vida. Você quer parar e refletir. Cada vez que você para e reflete, você escuta. Eu comecei a escutar meu coração batendo, comecei a escutar os meus pensamentos, escutar a luz falando comigo. É só a gente conseguir parar por um segundo. E o segredo de escutar, no final das contas, é um segundo. É só você conseguir esse um segundo no qual você, de tanto de treinar esse chunking, você consegue parar e falar, sabe o que? Eu consigo ficar 1 minuto sem pensar no tempo, espaço e movimento. E nesse 1 minuto você consegue, no final das contas, fazer isso 1 segundo, na verdade, você já conseguiu escutar. E quando a gente escuta, a paciência, ela é um efeito imediato daquilo. E essa estratégia de você pensar em chunking e pensar em como você realmente escuta mais e pensar como isso agrega para você, dá para você muito mais força de vontade. Agora, mais um segredo cabalístico que eu vou falar para você, falei de 318, certo? Se você pegar todos os nomes do mês, isto as letras hebraicas, Dalet, Rei, depois o nome do mês em si, Nissan, e depois pegar Aries, em hebraico, Talé, depois pegar o nome de Marte, em hebraico, Madim, tudo isso dá no final dos contos 318, falei que é o valor numérico de Siar, que fala. É também o valor numérico de mais 2 coisas bem interessantes. Valor numérico também de Yosef Benjamin e José Benjamin, que eram os filhos de Raquel. Ambos são considerados justos. Isto é, se fala que, assim, pega personagens bíblicos. Abraão não era um justo? Sim, ele era uma pessoa justa, mas tem 2 personagens que eles ganharam o título o justo. José, o justo, Benjamim, o justo. E os 2 eram filhos de Raquel. Raquel representa Malchut corrigido. E engraçado que Ares, ele também tem uma certa questão. Ares está ligado com Malchut. Agora você pensa, peraí, mês de peixes é o último mês do zodíaco. Eu falei no mês passado que esse é o mês que ele contém tudo, o final é Malchut, certo? Não é manifestação? Sim. Ares é o nível de Keter de Malchut, isto é, o nível da semente de Malchut. E qual é a semente de toda a criação? É perfeita, a luz é perfeita. Então, Keter de Malchut significa que é o potencial do Malchut já todo corrigido. Inclusive, se fala que toda a energia messiânica, ela vem da tribo de Judá, que vem de um cara chamado Judá, que Judá, ele representava a energia de Ares, ok? Yehudá. Então, Yehudá, que inclusive é o tetragrama Yud-Kei Vav-Kei, tem lá dentro, mais a letra Dalet. De novo, Yehudá, você pode ver Yud-Kei Vav-Kei, que é o tetragrama, mais a letra Dalet, que ela representa a energia de Marte, certo? Então se fala que o templo sagrado será erguido no mês de Escorpião, que é Marte, eu falei sobre isso no aula de Escorpião há uns 2 anos atrás, e também tem a questão de que a energia messiânica está ligada com Ares. Se fala que em Ares os israelitas eles foram redimidos, dado a escravidão no Egito, que a gente sabe que é um código da nossa escravidão do nosso ego, e se fala Benissan Nigalu u Benissan Atidim Leigael. Isto é, em Ares eles foram redimidos e em Ares serão de novo redimidos. Então tem um potencial muito forte. E Raquel, que representa Malchut, que de uma forma corrigida, ela teve 2 filhos, Benjamim e Yosef, e ambos são justos, ambos são uns canais para conectar com a fonte de toda a vida, de direcionamento da vida, que é Yesod. E é interessante, inclusive, já vou falar para você mais uma coisa interessante, as letras Dalet de Rei, numerologia 9, a nona Sefirah é Yesod. Se for pegar a palavra Talé, Ares, mais que chama mais a presença divina, valor numérico 45, que é o nome de Deus, que representa a energia de Yesod também. Tá? Então tem um monte de questões, Ma'adim que representa, que é Marte, numerologia de 95 tem também a numerologia de Hamelech, o rei. E quem que é esse rei? Se fala que o rei, ele reina em Malchut. Malchut é o reino, e o reino é reinado pelo rei. Então quem está em cima de Malchut? E é só de novo, tem muitas bênçãos
de Yesod nesse mês. Muita bênção de prosperidade, muita coisa boa, muita habilidade de corrigir questões ligadas a Yesod, curtos-circuitos sexuais, questões do relacionamento, questões com os filhos. Tem muita bênção aí também. Mas eu não vou falar sobre isso agora, eu vou falar sobre isso em outro momento talvez. Eu quero sim falar é que 318, que é o número de todos esses nomes aí que a gente falou, é o nome de um anjo. Está escrito para você esse anjo. Esse anjo é um dos anjos que participou na saída do Egito. Tá? O nome dele não pode ser pronunciado, se você fala hebraico nem tenta falar isso. É um anjo muito intenso, que tem a habilidade realmente de castigar os malvados. O que são os malvados? Não tem malvados, são a energia do egoísmo dentro da gente. Se fala que foi um dos anjos que foi usado. E foi usado no mês de Áries, que todas as combinações de Áries, o segredo de Áries, ele carrega a potência desse anjo. Então, o que significa castigar os malvados? Tipo, castigar o egoísmo, que a gente tem o potencial de chegar lá, porque o egocentrismo leva a gente, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, a sermos mais e mais egoístas. Talvez não de imediato, mas do ponto de vista, sabe, do espiritual, não tem tempo e espaço. Então a gente tem que ter cuidado. Como você faz, então, para usar esse anjo? Ok, vou escanear esse nome desse anjo, mas o que eu tenho que meditar? A gente tem que meditar em como eu posso realmente ser o melhor líder na minha vida. E ser o melhor líder significa que a gente tem que aprender muito mais sobre tudo que tem a ver com liderança. Porque um líder para valer, ele vai usar toda a força que ele tem para influenciar os demais de uma forma positiva. E se ele vai usar essa energia, naturalmente, ela não vai estar disponível para os egoísmos. A energia desse anjo é ajudar a gente a sentir a dor do nosso egoísmo. E se você, inclusive, nesse mês, você tem momentos no qual você faz um pequeno ato egoísta, de repente tem um efeito negativo muito grande na tua vida, isso é uma grande bênção. Uma grande bênção na tua vida porque, às vezes, a gente precisa de um tapa na cara agora, para perceber que a gente está fazendo um pequeno ato, que parece pequeno, mas se eu não mudar ele agora, isso vai virar um hábito e daqui a 10, 20, 30 anos vai virar um monstro incontrolável. É melhor a gente sentir a dor agora e usar a dor para decidir, chega, não vou mais dar abertura para essa negatividade, eu vou realmente fazer minha vida funcionar. E Áries tem muito essa energia, então basta, vamos sair desse Egito, não dá mais, a gente não aguenta mais, a gente não quer mais aceitar a limitação, estamos dispostos a pensar de qualquer forma nova. Então, para ser um líder, a gente tem que aprender como pensar de formas novas. Use a inteligência ariana e aprenda, use a tecnologia do escutar para realmente escutar e aprender mais. Tem vários cursos online, workshops presenciais, não faltam informações, tudo que eu sei de liderança eu compartilho, isso existe. Junto com isso, você tem que entender o que é certo para você, ok? Isto é, assegure-se que você realmente pensa bem. Eu quero te convidar para você pensar bem. O que significa ser um líder na sua vida? Qual é a área da tua vida que você precisa dar um passo para frente e falar, ok, eu vou parar de me arrastar. E eu vou ser a pessoa que toma decisões aqui, eu vou para frente. Eu vou colocar novos standards na minha vida, novos padrões mais elevados. Inclusive, eu vou deixar para você um vídeo aqui abaixo sobre um workshop online de liderança. A minha chamada, no final das contas, é que no final desse vídeo eu deixei uma história que eu acho ela muito emocionante, muito empoderante, muito empoderadora, vamos dizer assim. Então, escuta, pelo menos você ter uma noção de o que você precisa aprender sobre liderança. Esse vídeo vai dar para você tudo que a gente fala sobre liderança. E se você não quiser fazer o curso comigo, você não precisa fazer o curso comigo, tá? O propósito disso não é vender para você mais algo. É para você saber o que você exatamente precisa para aprender. Eu vou de tudo que tem que ser aprendido para você realmente assegurar que a sua liderança está indo em frente. Então, escuta esse vídeo lá abaixo. Pergunte, ok, qual desses itens eu quero realmente aprofundar na minha vida? E você pode aprender comigo, você pode aprender em outros lugares, tá? Você pode entrar na internet, quem sabe você encontra um lugar bem melhor para você estudar. Mas no final desse vídeo eu tenho uma história para você que vai te inspirar, acho que você vai ajudar você a entender o que significa energia ariana inspiradora, quebrar as barreiras e fazer o impossível. Ok? Então, um grande abraço para você, muito, muito obrigado e eu espero ver você em eventos presenciais em breve quando a gente estiver, e se não, nas próximas aulas online, sem dúvida estaremos juntos na Lua Nova de Touro.
Mais uma vez, um grande abraço, muito obrigado. Aguarde os vídeos que a gente vai ter ao longo dos próximos 12 dias e vamos segurar que a gente mantém uma energia ininterrupta, uma liderança excepcional para assegurar que nós temos uma qualidade de vida extraordinária.